Boa noite, meus amados irmãos, no Senhor Jesus Cristo. Estamos aqui mais uma vez reunidos para adorarmos, louvar o Senhor, ouvir da Sua palavra, lermos porções da Bíblia. E eu convido a todos os irmãos que abram suas Bíblias no livro dos Salmos, de número 53. Salmos de número 53, vamos ler dos versículos 1 ao 3. Ao mestre de canto, salmo didático de Davi para cítara. Diz o insensato no seu coração: não há Deus. Corrompem-se e praticam iniquidade. Já não há quem faça o bem. Do céu olha Deus para os filhos dos homens, para ver se há quem entenda, se há quem busque a Deus. Todos se extraviaram e juntamente se corromperam. Não há quem faça o bem, não há nem sequer um. Irmãos, vamos orar nesse momento. Senhor Deus, nós te damos graças porque estamos aqui no Teu nome, a Tua igreja reunida para louvar o Teu santo nome. Eu te peço que nossos corações e nossos pensamentos possam estar voltados para Ti e que possamos, ó Pai, sermos edificados com o que vamos ouvir hoje, com os louvores que serão entoados. Enfim, Senhor, fica com o Teu povo. É isso que eu te peço e agradeço no nome do Senhor Jesus. Amém. Irmãos amados, cantemos: grandes são as tuas obras. Se fizeram manifestos.
Ó Rei das nações, quem não te louvará? Pois só o teu nome é santo. Ó Rei das nações, quem não temerá e não glorificará teu nome? Ó Rei das nações, quem não te louvará? Pois só teu nome é santo. É o teu povo aqui presente, todos numa só voz, declarando que só tu és grande. Meus irmãos, cantemos teu povo. É o teu povo aqui presente, todos numa só voz, declarando que só tu és grande, exaltando teu doce nome, pelo amor, pela cruz, por teu Filho Jesus, pois és santo, sim, és digno de louvor e de ser adorado. És bondoso, Pai querido, dentre todas as coisas, tu és verdadeiro, Senhor. É o teu povo aqui presente, todos numa só voz, declarando que só tu és grande, exaltando teu doce nome, teu amor pela cruz, por teu Filho Jesus, pois és santo, sim, és digno de louvor e de ser adorado. És bondoso, Pai querido, dentre todas as coisas, tu és verdadeiro, Senhor. Abramos, irmãos, mais uma vez as nossas Bíblias no livro dos Salmos, dando sequência aos salmos que iniciamos a leitura, Salmo de número 53, e vamos ler os versículos de 4 a 6. Acaso não entendem os obreiros da iniquidade, esses que devoram o meu povo como quem come pão? Eles não invocam a Deus. Tomam-se de grande pavor, onde não há quem temer, porque Deus dispersa os ossos daquele que te sitia. Tu os envergonhas, porque Deus os rejeita. Quem me dera que de Sião viesse já o livramento de Israel. Quando Deus restaurar a sorte do seu povo, então exultará Jacó e Israel se alegrará. Que Deus abençoe, irmãos, a sua palavra aos nossos corações. Cantemos os cânticos que nós temos costume de entoar juntos ao nosso Deus. Eu te louvarei, Senhor, e ao que está sentado no trono. Ao nosso Deus.
assenta no trono e ao Cordeiro pertence a salvação. Ao nosso Deus que se assenta no trono e ao Cordeiro pertence a salvação e o louvor e a glória e a sabedoria e as ações de graça e a honra e o poder e a força sejam ao nosso Deus pelos séculos dos séculos. Amém. Eu te louvarei, Senhor, de todo o meu coração. Eu te louvarei, Senhor, de todo o meu coração. Na presença dos anjos, a ti eu cantarei louvores. Na presença dos anjos, a ti eu cantarei louvores. Eu te louvarei, Senhor, de todo o meu coração. Eu te louvarei, Senhor, de todo o meu coração. Na presença dos homens, a ti eu cantarei louvores. Na presença dos homens, a ti eu cantarei louvores. Ao que está sentado no trono e ao Cordeiro seja o louvor e a honra e a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Amém, irmãos. Convido mais uma vez aos irmãos que abram suas Bíblias. Vamos ler, irmãos, os Salmos de número 99. Salmos de número 99 diz assim: Reina, Senhor, tremam os povos. Ele está entronizado acima dos querubins. Abale-se a terra. O Senhor é grande em Sião e sobremodo elevado acima de todos os povos. Celebrem eles o teu nome, grande e tremendo,
porque é santo. És Rei poderoso que ama a justiça. Tu firmas a equidade, executas o juízo e a justiça em Jacó. Exaltai ao Senhor nosso Deus e prostrai-vos ante o escabelo de seus pés, porque Ele é santo. Moisés e Arão entre os seus sacerdotes, e Samuel entre os que lhe invocam o nome, clamavam ao Senhor e Ele os ouvia. Falava-lhes na coluna de nuvem, eles guardavam os seus mandamentos e a lei que lhes tinha dado. Tu lhes respondestes, ó Senhor, nosso Deus, foste para eles Deus perdoador, ainda que tomando vingança dos seus feitos. Exaltai ao Senhor nosso Deus e prostrai-vos ante o seu santo monte, porque santo é o Senhor nosso Deus. Amém, irmãos? Mais uma vez, eu convido para que os irmãos louvem ao Senhor, exultem o seu nome e cantem com alegria: quem nos separará do amor de Cristo? Jesus Cristo, nada poderá nos separar, nada poderá nos separar do amor de Deus que está em Jesus Cristo, nosso Senhor. Está em Jesus Cristo. Irmãos, curvemos nossas frontes neste momento e vamos orar ao Senhor em atitude de confissão de pecados. Senhor Deus, te damos graças por esse momento tão especial aqui, onde nós estamos reunidos, a tua igreja, em lugares diferentes, mas cultuando ao único que é digno de toda honra, todo louvor.
Muito obrigado porque Tu és o nosso Deus. Muito obrigado porque Tu estás conosco a cada instante. Perdoa os nossos pecados. Tem misericórdia de nós, Teus filhos, pecadores, livres do lamaçal de lama do pecado, mas purificados pelo Teu sangue derramado ali na cruz do Calvário. Te peço que Tu possas estar abençoando o Teu servo, que irá transmitir a Tua palavra, que ele fale com intrepidez e que os nossos corações estejam prontos a receber o Teu recado nesta noite. Por isso, ó Pai, fica conosco e toma conta de todo o restante do Teu trabalho. É o que te peço e te agradeço, no nome do Senhor Jesus. Amém. Boa noite, meus irmãos e irmãs, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, o Senhor da glória. Eu vou ler aqui do Evangelho segundo Mateus, capítulo 6, versículo 9. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Acabamos de ver, na verdade, esse texto que lido foi, e chamo a atenção dos irmãos para o versículo 12, que diz: e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. Na verdade, essa é a quinta petição, quinto pedido desta oração modelo ensinada por nosso Senhor Jesus. Essa oração no caso, o texto que acabei de ler, versículo 12, ele pode ser dividido em duas partes. Mas, na verdade, essa petição, ela traz algumas inquietações. E a pergunta que nos parece razoável, deixando de lado qualquer controvérsia, é: o que é essa petição? O que temos a aprender com ela? E nós veremos isso à luz de 4 proposições. Nós vamos ver que o pedido aqui, perdoa-nos as nossas dívidas, mostra quão influente é o pecado sobre os crentes. Depois nós vamos ver, em segundo lugar, que essa petição aponta para a contínua provisão para os nossos pecados. Depois veremos que essa petição requer um espírito graciosamente conciliador dos crentes. E, por último, veremos que ela sinaliza nossa plena segurança do perdão divino. Vamos, então, com a graça do Senhor Jesus, aos detalhes acerca desse texto tão importante. Em primeiro lugar, vejamos que perdoa-nos mostra quão influente é o pecado sobre os crentes. Danoso, perigoso é o pecado até na vida dos verdadeiros filhos de Deus. E dessa petição podemos dizer: todos os santos são pecadores, sem exceção. Todos, absolutamente todos. Enquanto todos os filhos de Deus permanecerem
nesta vida, permanecerem no seu corpo, terão de lutar dia a dia, continuamente contra o pecado. Por isso, o apóstolo Pedro exortou aos seus leitores originais, dizendo na sua segunda epístola, capítulo 2, versículo 11, ele lhes disse: amados, exorto-vos como peregrinos e forasteiros que sois, a vos absterdes das paixões carnais que fazem guerra contra a alma. Por isso, da mesma forma, ou de modo semelhante, o apóstolo João, um deles também, dos 12, disse: ora, a mensagem que da parte dele temos ouvido e vos anunciamos é esta, que Deus é luz e não há nele treva nenhuma. Se dissermos que mantemos comunhão com ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se, porém, andarmos na luz, como ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Aí está ele dizendo que é necessário essa provisão, como nós veremos melhor. Se dissermos, diz ele no versículo 8, que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Então, há necessidade de confissão de pecados. Se dissermos, versículo 10, que não temos cometido pecado, fazemos-no mentiroso e a sua palavra não está em nós. Meus irmãos e irmãs, quanto engano há da parte daqueles que não se veem como redimidos, ainda que sendo ativos pecadores. Por que ativos? Porque todos os dias nós pecamos. Isso não quer dizer que nós vivemos na prática do pecado, mas todos os dias nós temos que recorrer ao Senhor, todos os dias nós temos que pedir perdão ao Senhor. Como cantamos aqui na oração noturna, vimos aqui pedir que o Senhor nos perdoe, por amor do teu nome, perdoa-nos, Senhor. Por isso o apóstolo Paulo disse que o bem que eu quero, isso eu não faço, mas o mal que eu não quero, isso eu faço. Desventurado homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Então veja que com grande influência o pecado exerce ainda sobre nós que fomos redimidos pelo sangue derramado na cruz do Calvário. Dessa maneira, todos os santos, como disse há pouco, necessitam confessar diariamente seus próprios pecados. Por isso é que o Senhor Jesus nos ensinou a orar dizendo: e perdoa-nos as nossas dívidas. Estamos certos, irmãos, de que somos pecadores. Estamos certos do que o apóstolo Paulo expôs, conforme eu disse. Eu sei, disse ele, que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum. Temos confessado diariamente as nossas transgressões. Devemos fazer isso se de fato temos a consciência de que fomos feitos filhos de Deus adotivos, porque ainda estamos nesse corpo. Em segundo lugar, perdoa-nos, essa oração aponta para a contínua provisão dos pecados dos crentes. Irmãos, temos que dar graças ao Senhor, que nos mostra que, apesar de ainda pecarmos, segundo acabamos de ver, o Deus perdoador continuará a nos perdoar, e Ele o faz por ter graciosamente providenciado o meio para que isso fosse possível. Por isso, disse o apóstolo João na sua primeira epístola, ele disse: filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Todavia, se alguém pecar,
temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Esse sim é o justo. E ele, aqui está a provisão, e ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelos do mundo inteiro. Irmãos e irmãs, quem escreveu isso foram homens feitos apóstolos, homens que andaram com o Senhor, homens que viram o Senhor, homens que tinham o Espírito Santo do Senhor, mas viram a sua necessidade de perdão, viram que havia necessidade de o Senhor providenciar os meios para eles serem perdoados, e o meio está aqui, a propiciação pelos nossos pecados que está no Senhor Jesus. Quando o Senhor Jesus subiu à cruz e cumpriu todo o propósito de Deus e disse: está consumado, certo, todos os nossos pecados foram perdoados, os passados, os presentes, os futuros, mas enquanto estivermos nesse mundo, nós haveremos de pecar nesse tempo e no espaço, e a necessidade de o mesmo sangue que nos purificou de uma vez por todas, também continue a fazer isso, porque o Senhor é a propiciação pelos nossos pecados. Quando Ele se entregou como sacrifício pelos nossos pecados, resolveu para sempre o problema do pecado, mas continua resolvendo, porque nós pecamos. Ora, temos que lembrar que é por causa dessa provisão para tratar dos nossos pecados que desde muito tempo Davi, anos e anos e anos depois desse texto ser escrito, ele disse assim no Salmo 32: bem-aventurado aquele cuja iniquidade é perdoada, cujo pecado é coberto, bem-aventurado o homem a quem o Senhor não atribui iniquidade e em cujo espírito não há dolo. Enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos pelos meus constantes gemidos todo o dia, porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim, e o meu vigor se tornou em sequidão de estio. E ele disse: confessei-te o meu pecado, e a minha iniquidade não mais ocultei. Disse: confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. Sendo assim, olha a conclusão de Davi: todo homem piedoso te fará súplicas em tempo de poder encontrar-te. Meus irmãos, que o Senhor nos livre de pecarmos contra Ele. Porém, quando isso ocorrer, e vai ocorrer durante a nossa jornada, busquemos a reconciliação dEle, sabendo que Ele mesmo providenciou o meio para nos perdoar a cada dia. Ele fez provisão por meio do sangue de Jesus derramado na cruz do Calvário. Que grande bênção é poder conhecer e crer no que disse o apóstolo Paulo aos Efésios, numa doxologia. Ele disse: bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo, assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele, e em amor nos predestinou para ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade, para o louvor da glória de sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado, e diz: no qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça. Que grandiosa e graciosa provisão nos concedeu Deus! Temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo justo. Ele está nesse momento na direita de Deus, intercedendo por nós, porque essa é a provisão que o Senhor fez para os nossos pecados. Por isso o Senhor Jesus disse: orem assim, e perdoa-nos as nossas dívidas. Cremos que nossos pecados,
todos eles já foram perdoados quando o Senhor disse, eu repito, está consumado. Cremos que enquanto estivermos nesse corpo ainda pecaremos. O que será, portanto, desses pecados cometidos durante a nossa jornada para a glória? É uma repetição para que fiquemos bem espertos e gravemos isso. A provisão. Filhinhos meus, repito, disse João, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Todavia, se alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. E Ele é a propiciação, é aquele que se interpôs entre o Senhor Deus e nós, pelo seu sangue, é a propiciação pelos nossos pecados. Oh, que possamos afirmar, portanto, como o fez o apóstolo Paulo, que saiu do desespero para a alegre adoração, porque ele disse, no tocante ao homem interior, tenho prazer na lei de Deus, mas vejo nos meus membros outra lei, que guerreando contra a lei da minha mente, me faz prisioneiro do pecado que está nos meus membros. E ele então entra em parafuso, dizendo, desventurado homem que sou, como que dizendo, miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Esse corpo, irmãos, que nos perturba, que nos faz chorar, que nos faz gemer, que nos faz desejar os céus, porque nós somos perturbados com aquilo que está no nosso íntimo, que nos faz pecar. E aí Paulo diz, graças a Deus por Jesus Cristo nosso Senhor, de maneira que eu de mim mesmo, com a mente sou escravo da lei de Deus, mas segundo a carne da lei do pecado, agora pois já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Cremos nisso? Precisamos nos apegar a essas coisas, irmãos, porque, como diz Salomão, não há homem que não peque, mas a provisão de Deus existiu no Antigo Testamento, quando os sacrifícios eram realizados e apontavam para o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, que é o meio que o Senhor Deus utiliza para nos santificar, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado, se nós confessarmos tais pecados. Em terceiro lugar, essa expressão, essa oração, perdoa-nos, requer espírito graciosamente conciliador dos crentes. Aqui, meus irmãos, nós nos deparamos com outra questão dessa oração, que podia dizer que é a segunda parte dela. Essa petição também demonstra que o Senhor perdoa tão somente aqueles que se achegam a Ele com o Espírito conciliador, e cheio, portanto, de mansidão, de humildade, porque diz assim, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. Aqueles que se chegarem ao Senhor dizendo, perdoa-nos, porém sem poder declarar com sinceridade de coração, assim como nós temos perdoado aos outros, não obterão o perdão dos seus pecados. Eu repito, aqui temos uma condicional. Se alguém chega-se ao Senhor pedindo perdão ao Senhor por suas faltas, mas sem ter esse espírito conciliador, é o espírito de mansidão, é o espírito de humildade,
não será perdoado. Então, ao acrescentar essa condição com as palavras, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores, nosso Senhor Jesus está requerendo de seus discípulos e requerendo de nós que aos nossos devedores nós sejamos mansos e humildes. Ora, todos sabemos qual é a nossa natural, melhor dizendo, reação para com os nossos ofensores, aqueles que nos causam ofensa. Porventura não temos a tendência de nos mostrarmos irritados, enraivecidos, chateados, ressentidos, vingativos, odiosos, orgulhosos perante os que nos ofendem. Olhemos para a família. Como é que o casal reage? Como ele reage? Como ela reage diante dos conflitos? Como ele reage, estou falando aos maridos, quando ela diz algo que ele não gosta? Meus irmãos, lamentavelmente, são muitos os que estão regando nos seus corações alguma raiz de amargura, que a Nova Versão Internacional chama de raiz venenosa. Esses mesmos são capazes de pedir perdão ao Senhor, mas ainda tendo essa raiz de amargura no coração, pensando que serão perdoados. Mas eles, ao contrário, enquanto não se mostrarem mansos e humildes, ou seja, enquanto não tiverem o espírito conciliador, não estarão de bem com o Senhor. Lembremos, irmãos, que o Senhor disse: bem-aventurados os pacificadores. Lembremos que o apóstolo Pedro disse aos seus irmãos que eles deveriam insistir no sentido de buscarem a paz com todos. Então, enquanto esses tais se mostrarem furiosos, odiosos e maldizentes para com seus ofensores, estarão demonstrando sua completa derrota, pois está escrito: Deus resiste aos soberbos. Enquanto pensarem que são melhores do que os demais, a ponto de afirmarem: eu perdoar fulano tal, perdoar fulana, certamente, ainda que clamem, não serão ouvidos, pois está escrito nesses versos 14 e 15: porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celeste vos perdoará. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco vosso Pai perdoará as vossas ofensas. Irmãos, eu quero falar algo aqui com temor. E, de novo, eu chamo a atenção para as nossas relações, nossas inter-relações, seja no âmbito familiar, seja no meio da igreja, seja nas nossas interações midiáticas. Eu fico admirado de ver como algumas pessoas estão carregadas de ódio. É isso mesmo, ódio. Porque aquilo que elas estão escrevendo, aquilo que elas estão debatendo, aquilo que elas estão defendendo, fazem-nos de tal maneira que deixam claro que estão odiando aqueles que contrariam a elas. Como você que está com essa atitude poderá dizer: perdoa-nos? E aí, onde está a segunda parte? Porque assim como nós temos perdoado aos que nos ofendem. Isso é sério.
Na verdade, falando das pessoas que são odiosas, a sorte delas poderá ser semelhante à do servo que se negou a perdoar de forma malvada ao seu conservo. Não temos tempo para ver Mateus capítulo 18, mas lembremos do que o rei disse àquele homem que foi perdoar de uma dívida impagável: não devias tu perdoar o teu conservo, porque eu perdoei toda a tua dívida. Servo malvado, foi o que ele disse. O rei disse àquele homem. Por outro lado, quando os filhos de Deus, na sua lida com os homens ofensores, não revidam, não fazem ameaças, ao contrário, entregam-se àquele que julga retamente, sim, quando esses mansos pedirem perdão ao Pai Celestial, poderão, sim, estar certos de que serão perdoados. Daí eles dizem: perdoa-nos assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. Dessa maneira, esses serão perdoados, pois nosso Senhor afirmou acerca dessa condicional: se perdoados aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celeste vos perdoará. Irmãos, nós estamos diante de uma coisa muito grave, porque o que estamos vendo é que a nossa relação horizontal, ela faz toda a diferença com a nossa relação vertical. De maneira que, se alguém disser amo a Deus, mas odiar seu irmão, é mentiroso. É isso que a Escritura diz. Então, o que temos aqui nesse ponto é uma divina exigência de um espírito conciliador, pacificador no bom sentido, daí serem necessárias mansidão e humildade para que Deus libere o perdão aos nossos pecados cometidos contra Ele. E sempre que agirmos com esse espírito conciliador, na verdade, estaremos sendo o quê? Imitadores dele. Por isso aqui está escrito para nosso encorajamento, a fim de que imitemos a Deus nessa matéria de perdoar os nossos ofensores. Paulo disse aos Efésios, no capítulo 4, versículo 31, longe de vós toda amargura e cólera e ira e gritaria e blasfêmia e bem assim toda malícia. Antes, sede uns para com os outros, benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados. E Paulo, em outro lugar, diz aos Colossenses: suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem, assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. Dessa maneira, todos os crentes verdadeiros se mostrarão, ao perdoar os seus devedores, imitadores de Deus. Em que sentido? Não que nós, homens e mulheres mortais, possamos perdoar, ou quitar, ou retirar a culpa do delito de alguém, pois isso, diz Calvino, pertence somente a Deus, mas sim que a remissão e perdão que temos de fazer consiste em expulsar voluntariamente do nosso coração toda ira, ódio e desejo de vingança, e esquecer definitivamente toda injúria e ofensa que nos tenham feito, sem guardar rancor algum contra ninguém. Irmãos e irmãs, prestem atenção. Eu vou falar primeiro para o marido. Marido, olhe para a sua esposa. Se no seu coração estiver algum ressentimento em relação a ela, nem peça perdão ao Senhor. Não peça. Antes, se reconcilie com ela. E isso está de acordo com o que o Senhor Jesus disse. Se você
tem alguma coisa contra alguém, ou sabe que alguém tem alguma coisa contra você, vai. Se está no altar, você está em culto, deixa a tua oferta sobre o altar, vai depressa se reconciliar com o teu irmão. E depois, vem e faz a tua oferta. Sabe o que é essa oferta, meus irmãos? No sentido, esse é o momento de você dizer: e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como temos perdoado aos nossos devedores. Assim, meus irmãos e irmãs, jovens, adultos e crianças, sejamos imitadores de Deus, cheguemos, portanto, a Ele com esse espírito conciliador e estejamos certos que receberemos o seu perdão. Vocês estão entendendo? Estou perguntando aqui aos meus nobres irmãos também. Nós todos nos relacionamos. Cremos que o Senhor leva muito a sério essa questão do perdão entre nós, homens e mulheres. Você crê que sem espírito de mansidão e humildade que caracterizam aquele que é conciliador, ninguém será perdoado pelo Senhor? Temos sido ou não conciliadores em imitação ao Senhor? Em último lugar, perdoa-nos sinaliza nossa plena segurança do perdão divino. Irmãos e irmãs, vejam que eu me chego ao Senhor, resolvi minhas questões com os meus ofensores ou com aqueles que eu ofendi, e me dirijo a Ele, dizendo: Pai nosso que está nos céus, perdoa-nos as nossas dívidas, assim como temos perdoado aos nossos devedores. Lembrando que ele disse: porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celeste vos perdoará. Essas palavras desse versículo 12, irmãos, foram graciosamente ditas pelo Senhor Jesus aos seus discípulos como um meio de dar a eles plena segurança quanto à obtenção do gracioso perdão do Pai Celeste. E então eu pergunto, e una-se a mim nessa pergunta: como posso saber que sou perdoado pelo Senhor? Alguém pode dizer: se eu estou em paz com Deus, é certo que fui perdoado por Ele. Não necessariamente, porque eu posso pensar que estou em paz com Ele, mas se eu não tiver a minha consciência apaziguada através de vários pensamentos tentando me justificar a mim mesmo, eu posso estar errado. Vocês sabem que é fácil, em certo sentido, apaziguar a consciência. Vocês lembram que Saul, rei Saul, muita dificuldade, muito ódio contra Davi, embora isso tenha sido acontecido logo em seguida, mas ele buscava alívio através da audição, ou seja, ele ouvia as músicas que Davi, dedilhando sua harpa, providenciava e ficava tranquilo. Há possibilidade de a gente pensar que isso é uma falsa paz. Vocês também sabem que, enquanto alguém que nos fez mal estiver longe ou distante de nós, talvez nós nos sintamos bem, não está distante. E onde é que está a prova de que se estamos bem ou não? É quando essa pessoa se apresenta diante de mim, quando ela se aproxima. Se o ódio for reativado,
o desejo de vingança foi suscitado, o sentimento de desprezo foi evidenciado. Então fica patente que nossa paz não passava de águas repentinas que foram toldadas. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Então, como posso estar seguro e consolado quanto a ter obtido o perdão divino? Ouçamos Calvino, que compreendeu bem como o Senhor acrescentou, porque o Senhor acrescentou tais palavras desse versículo 12, assim como nós temos perdoado os nossos devedores. Ele diz: o Senhor quis somente ajudar a fraqueza de nossa fé, pois as acrescentou, ou seja, essas palavras do verso 12, como um sinal que nos confirma em que temos sido perdoados por nosso Senhor, tão certamente como, ou da mesma forma, em que sabemos que temos perdoado aos outros, quando o nosso coração está vazio de todo ódio, rancor e vingança. Interessante isso, irmãos, muito interessante. Na ótica de Calvino, e eu vou nessa linha dele, de interpretação, quando o Senhor acrescentou essas palavras do versículo 12, perdoa-nos assim como nós temos perdoado aos nossos devedores, ele o fez, ele acrescentou tais palavras para que nós tenhamos a certeza de que enquanto estivermos de bem com os demais, porque a Bíblia diz, olha, buscar a paz com todos os homens, esforce-se por isso. Então, se nós estamos fazendo isso, nós já tratamos as dificuldades com os irmãos, seja lá quem for, isso se constitui num sinal, maravilhoso sinal, que nós estamos sendo perdoados pelo Pai Celeste. Se não há ódio, não há desprezo no nosso coração, então isso é nossa certeza do perdão de Deus. Meus irmãos e irmãs, eu tenho falado sempre que oportunamente uma forma de saber se nós estamos de fato amando as pessoas. Evidentemente, estou me referindo às pessoas com as quais não temos uma boa relação, no sentido de caminhar juntos, de alguma maneira ou por alguma razão, é se nós oramos pelo bem de tais pessoas. Meus irmãos e irmãs, como é importante que, ao pensarmos naqueles que não caminham conosco, e a gente sabe que ele não tem essa afinidade conosco, nós temos certeza que não os odiamos. Essas palavras, portanto, foram dadas para nós, são abençoadoras, porque ela nos traz a ideia de que temos segurança, de que seremos perdoados, que estamos sendo perdoados pelo Pai Celeste, porque em nós não há rancor, não há ressentimento. Vocês estão entendendo? Está claro isso? João Batista, para não perder, para eu não perder a oportunidade. Você concorda com tudo isso, João Batista? Lucas Silva, você concorda com tudo isso? Os outros vão dizer, não pergunte para mim não, pastor, não vou perguntar não, só eles dois mesmo. Então, irmãos, a cada dia, humilde e mansamente, oremos na certeza de que seremos perdoados. Por isso nós dizemos, e perdoa as nossas dívidas. Olha o grifo, assim como, dessa maneira, como nós temos perdoado aos nossos devedores. Ah, irmãos, que maravilha saber que esse que nos ensinou isso é o único justo, o único que não fez mal a ninguém,
o único que foi odiado sem motivo, o único que na cruz do Calvário disse acerca daqueles que estavam indo de encontro a Ele: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Por isso Ele deixou um discipulado, deixou discípulos para seguirem nos seus passos, e o exemplo maior que eu tenho desse discipulado é aquele homem, aquele diácono, lembra o nome dele? Estevão, sendo apedrejado, estando já morrendo, Estevão disse: Senhor Jesus, não lhes imputes este pecado. Sabe por quê, irmãos? Porque Estevão, assim como o Senhor Jesus, não tinha um ressentimento no coração, não tinha um ódio no coração contra os seus algozes. Esses podiam dizer, não o Senhor Jesus, porque nunca pecou, não precisava pedir perdão. Estevão e todos os outros, e até nós também, podemos dizer, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. Estamos certos e pacificados quanto ao perdão dos nossos pecados? Podemos dizer então, nós amamos porque Ele nos amou primeiro? Eis o que nós vimos, meus irmãos, pela graça do Senhor, somente pela graça do Senhor. Primeiro, nessa expressão, perdoa-nos os nossos pecados, mostrando que a influência que é grande o pecado sobre os crentes, porque nos leva a pecarmos todos os dias. Essa expressão apontou a contínua provisão para os nossos pecados. Louvado seja o Senhor, porque Ele é a provisão dos nossos pecados. Perdoa-nos requer que nós tenhamos um espírito graciosamente conciliador. E vimos que essa expressão sinaliza nossa plena segurança do perdão divino. Louvado seja o Senhor que nos dá a sua palavra. Louvado seja o Senhor que nos diz que devemos buscar a paz com todos os homens e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Que o Senhor aplique a sua palavra ao meu e aos nossos corações. Amém. Louvemos ao Senhor, irmãos, cantando: Eu sei que foi pago um alto preço. Espírito Santo, nós proclamamos a cruz.
preço de sermos um só coração no Senhor. E por mais que as trevas militem e nos tentem separar, os nossos alvos em Cristo, unidos iremos andar. Unidos iremos andar. O cântico, irmãos, queremos cantar por último nesta noite. É o cântico Ó profundidade da riqueza e da sabedoria e do conhecimento de Deus. Oremos, irmãos e irmãs, desse momento. Bondoso Pai Celeste, Deus grande, Deus temível, Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, nosso bendito Salvador. Nós te louvamos porque a Tua palavra é a verdade e o Senhor nos traz a Tua palavra para que andemos nela. E por isso pedimos que o Teu Santo Espírito aplique aos nossos corações, que vivamos bem com os nossos irmãos, o nosso próximo, de modo que possamos demonstrar com isso que estamos verdadeiramente de bem contigo. Que possamos dizer, nós amamos porque o Senhor nos amou primeiro, e possamos dizer que nas nossas relações horizontais, essas relações representam aquilo que é a nossa comunhão contigo. Nós agradecemos a Tua palavra. Nós reconhecemos que precisamos de Ti para que nós obedeçamos e guardemos os mandamentos do Teu Filho, que disse, se me amais, guardareis os meus mandamentos. Perdoa-nos, purifica-nos de toda injustiça
Nós oramos em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus o Pai e a comunhão do Espírito Santo do Senhor sejam sobre vocês, minhas irmãs, e sobre vocês, meus irmãos, agora e sempre. Amém. 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 Só um momento, por favor, meus irmãos. Vou descer para falar alguma coisa com os irmãos. Graças ao Senhor por esse dia, o dia que o Senhor fez. Que dia é hoje? 21 de março. 21 de março. Espero que isso seja uma santa profecia. Eu não sei porque vocês estão rindo, mas eu sei. Por que você está rindo, João Batista? Você não suportou, né, João Batista? Ei, João Batista. Quando terminar, nessa hora, agora, depois, você, João Batista, olha para Dona Edna e diz: mamãe, eu vou lhe contar um segredo. E você conta o segredo para ela. Tudo bem, João Batista? Não vou pedir a mesma coisa para o Lucas, porque o Lucas não é muito de fazer aquilo que eu digo aqui, às vezes, aqui que eu digo alguma coisa. Você já almoçou hoje, Lucas? Pois é, o Lucas, sempre Lucas. Mas, meus irmãos, um privilégio estarmos juntos mais uma vez, privilégio podermos servir aos irmãos, e esses varões estão aqui servindo vocês. Mais uma vez, eu quero agradecer a presença do Lucas Silva, companheiro bem próximo do João Batista. Estou gostando muito de vocês trabalharem juntos, viu? O senhor Francisco Ramos também ali, Dona Socorro, tem cedido o senhor Francisco esse tempo todo. Charles Lillinke, também com a sua graciosa presença, nos ajudando. E agora, junto com o Patrick também. Muito obrigado por vocês. E, evidentemente, já que eu falei da transmissão propriamente dita, lembrar aqui o Carlos Júnior e sua digníssima Carol. E como eu falei do Charles e falei do Patrick, tem que falar da Reila, senhora Reila. Um abraço, senhora Reila. E também a senhora Bárbara Félix. Um abraço para você também, Bárbara Félix. E aí ele está dizendo assim: será que ele não vai falar do meu nome? Vou, professor Davi Nunes da Silva. Tudo bem, professor Davi Nunes da Silva? Ele agora está mais livre, porque ele tirou a gravata, tirou tudo, que ele não vai aparecer aqui, tirou tudo, está livre. Não, Alessandra, ele está livre agora, está livre. Parece que realmente gravata E aqui um abraço para a minha querida mãezinha. Mãinha querida do meu coração, receba o meu abraço e que o Senhor te abençoe ricamente. E um abraço para todos os irmãos e irmãs que estão distantes nesta hora, que o Senhor lhes abençoe ricamente. Até a próxima oportunidade, com a graça do Senhor.